Sermão pregado na manhã de domingo, 8 de fevereiro de 1857, por Charles Haddon Spurgeon, no Music Hall, Royal Surrey Gardens, Londres. Quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me tu dos que me são ocultos. Salmos capítulo 19, versículo 12. Porque se só podemos receber perdão de todos os nossos pecados, dizendo cada pecado que cometemos em uma hora, nenhum de nós poderia entrar no céu, visto que há pecados que não conhecemos e que não podemos ser capazes de confessar, pois há um vasto conjunto de pecados que são verdadeiros pecados, como os que podemos observar, mas que estão escondidos e passam despercebidos diante de nossos olhos. Se tivéssemos olhos como os de Deus, teríamos uma opinião muito diferente a nosso respeito. Os pecados que vemos e confessamos são como as pequenas amostras que o fazendeiro traz ao mercado, tomadas do celeiro repleto que está em sua casa. Somos capazes de observar e detectar pequena quantidade de pecados em comparação aos que estão escondidos de nós e que são pouco vistos por nossos semelhantes. Sem dúvida que essa é uma verdade aplicável a todos nós que estamos aqui, que, a cada hora de nossa existência, enquanto envolvido em nossas atividades, cometemos muitos pecados que não são acusados por nossa consciência, porque não as temos visto como coisas erradas, em virtude de que não estamos estudando a lei de Deus como devíamos fazer. Agora, temos que aceitar que pecado é pecado, quer o vejamos, quer não. Um pecado, mesmo que não detectado, é um pecado tão real como o que podemos observar, embora não seja tão grave aos olhos de Deus como aqueles que cometemos deliberadamente, não tendo o agravante da intenção. Todos os pecados que conhecemos devemos confessar em sincera oração. Senhor, eu confesso todos os pecados conhecidos, mas devo acrescentar dizendo, perdoe-me dos que me são ocultos. No entanto, esta não é a essência do meu sermão hoje. Meu objetivo é uma espécie de homens que não têm pecados desconhecidos para ele, mas que os têm mantido em segredo na frente de seus semelhantes. Cada vez que levantamos uma linda pedra colocada sobre o gramado verde da igreja que congregamos, pintada com tinta de bondade aparente, e para nosso assombro, encontramos debaixo dela todo tipo de insetos imundos e répteis odiosos, e em nosso repúdio à hipocrisia exclamamos: todos os homens são mentirosos, não há ninguém em que possamos confiar. Não seria justo aplicar esta designação a todos, mas realmente as descobertas feitas sobre a falta de sinceridade dos nossos semelhantes são suficientes para entendermos quão longe pode ir a simples aparência e quão pouco é a pureza do coração. A vós, senhores, que pecam em segredo, pois fazem profissão de fé, mas que quebram o pacto com Deus quando estão nas sombras e continuam usando a máscara da bondade quando estão na luz. A vocês que fecham as portas para cometer abominação em segredo, para vocês eu vou pregar esta manhã. Que Deus se agrade em falar ao seu coração e leve-os a proferir estas palavras. Absolve-me de meus pecados que estão ocultos. Vou me esforçar para exortar a todos os hipócritas, pedindo-lhes que abandonem, que renunciem, que detestem, que odeiem, que aborreçam todos os seus pecados secretos. E, em primeiro lugar, me esforçarei para mostrar a loucura de pecados secretos. Em segundo lugar, a miséria dos pecados secretos. Em terceiro lugar, a culpa dos pecados secretos. Em quarto lugar, o perigo dos pecados secretos. E em seguida aplicar palavras de cura para que todos nós recebemos graça de evitar os pecados secretos. Em primeiro lugar, a loucura dos pecados secretos. Hipócrita, você é formoso quando os outros te veem. Tua conduta externa é reta, afável, liberal, generosa e cristã. Mas você se entrega a pecados que os olhos dos homens não detectaram.
Talvez tenhas o teu frenesi privado. Não anda e cambaleia bêbado pelas ruas, mas se entrega a bebida em privado. Pode ser qualquer outro apetite ou vício. Não me compete especificá-lo neste momento. Mas, hipócrita, te digo que és um tolo quando pensa em hospedar um pecado secreto. Você é um tolo por uma razão especial. Teu pecado não é um pecado secreto. É conhecido e será revelado um dia, talvez muito em breve. Teu pecado não é um segredo, pois os olhos de Deus o têm visto. Você pecou diante de sua face. Você fechou a porta. Você fechou as cortinas. Você se escondeu da luz do sol. Mas os olhos de Deus penetram a escuridão, as sombras que te rodeavam, e vê tudo como ao sol do meio-dia todas as coisas. Você não sabe, ó homem, que todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele que devemos prestar contas? Quando um sacerdote enfiava a faca nas entranhas do animal do sacrifício, descobria ali o coração e o fígado, e tudo o que estava nas entranhas. Assim és tu, ó homem, visto por Deus, cortado em duas metades pelo Todo-Poderoso. Não tens nenhuma câmara secreta onde possa se esconder, não tens nenhum porão escuro onde possa esconder a tua alma. Você não tem câmara secreta onde você pode se esconder. Você não tem porão escuro onde você pode esconder a tua alma. Cave profundamente, ó, tão profundamente que chegues ao inferno, mas não encontrarás terra suficiente para cobrir o seu pecado. Se pudesseis reunir montanhas sobre a tumba de seu pecado, essas montanhas contariam o segredo que está em suas entranhas. Se pudesseis jogar seus pecados ao mar, 1000 ondas sussurrantes contariam o teu segredo. Não é possível que te escondas de Deus. Teu pecado está registrado no céu. O ato, quando foi cometido, foi registrado no céu e ali permanecerá, e um dia tudo será revelado aos olhos curiosos de todos os homens. Como um hipócrita e falso, você cometeu seus pecados em segredo, é claro, mas foram observados pelo Senhor que tudo vê. Oh, quão tolos são os homens quando pensam que podem fazer algo em segredo. Este mundo é como uma colmeia de vidro, dentro da qual as abelhas trabalham. Podemos então observar e ver todos os trabalhos dessas criaturas. Assim, Deus olha dos céus e tudo vê. Nossos olhos são débeis, não podemos ver no escuro, mas os olhos de Deus, como um globo de fogo, atravessa a escuridão, e ele lê os pensamentos do homem e vê suas ações quando ele pensa que está bem escondido. Ah, esse pensamento seria suficiente para nos refrearmos de todos os pecados, se tão somente aplicássemos a nós. Tu é o Deus que vê. Ladrão, pare, deixe o que tens roubado. Deus te vê. Nenhum olho na terra te contempla, mas os olhos de Deus estão agora olhando desde os céus. Blasfemo! As pessoas que te preocupam não viram teu juramento, mas Deus escutou. Teu juramento penetrou os ouvidos do Senhor, Deus dos exércitos. Ah, tu que levas uma vida imunda, mas parece um empresário respeitável, mostrando aos homens em caráter afável e bom. Teus trabalhos são todos conhecidos e estão escritos no livro de Deus. Ele tem um diário de todas as suas ações. Pense naquele dia em que uma multidão estará reunida, comparada com a qual qualquer multidão aqui não passa de uma gota de um balde. E Deus lerá a tua história secreta, e os anjos e os homens ouvirão. Estou certo de que não há ninguém que gosta de ler todos os seus segredos, em especial os nossos pensamentos secretos. Se eu escolher entre essa congregação um homem mais santo e lhe pedir para se levantar e dizer: Bem, Senhor, eu sei todos os seus pensamentos e eu estou pronto para contá-los. Eu tenho certeza que me ofereceria o maior suborno que pudesse conseguir para que eu ocultasse alguns deles. Conte, me diria, as minhas ações.
pois delas não me envergonho. Mas não conte meus pensamentos e imaginações, porque deles sempre estarei envergonhados diante de Deus. Como é grande, então, pecador, será a tua vergonha quando tuas lascívias secretas, tuas transgressões privadas, teus crimes ocultos forem anunciados desde o trono de Deus e publicados por sua própria boca, e como uma voz mais forte que 1000 trovões declararem teus segredos diante do mundo inteiro reunido. Qual será o seu terror e confusão então, quando todas as obras do teu coração forem publicadas em face do sol para todos os ouvidos da humanidade? Ó, renuncia à insensata esperança, pois teu pecado tem sido registrado neste dia, e será publicado um dia em todas as paredes do céu. Continuando, vamos ver a miséria dos pecados secretos. De todos os pecadores, o homem que faz uma profissão religiosa e ainda vive na injustiça é o mais miserável. Um ímpio descarado que toma o copo na mão e diz: "Eu sou um bêbado, e eu não me envergonho disso", será indescritivelmente miserável no mundo que está por vir, mas teve sua breve hora e momento de prazer. Um homem que diz maldições e blasfêmias e diz: "Este é o meu costume, eu sou um blasfemo", e faz disso uma profissão, tem ao menos alguma paz sem sua alma. Mas o homem que anda com o ministro de Deus, que está unido à igreja de Deus, que vai ao povo de Deus e se une a ele, e então vive em pecado, quão miserável deve ser sua vida. Tem uma vida pior do que a do rato que está em seu esconderijo e corre em segredo para pegar migalhas, e em seguida retorna rapidamente para o seu buraco. Esses homens devem se apressar para o pecado de vez em quando e, quão temeroso está de ser descoberto. Um dia, talvez, ele mostre o seu caráter, mas com maravilhosa astúcia consegue esconder e disfarçar. Mas no dia seguinte algo acontece de novo e vive então em constante medo, dizendo mentira após mentira, fazendo com que a última seja convincente, acrescentando engano a engano, para que os outros não descubram. É uma amaranha-teia que tecemos quando uma vez nos aventuramos a enganar. Se eu vou ser ímpio, levarei a vida de um pecado fanfarrão que peca diante da face do dia. Mas, se peco, não vou agir como um hipócrita e um covarde. Não vou professar ser de Deus enquanto passo a vida com o diabo. Esse truque do diabo é algo que todo pecador honesto deveria se envergonhar. Ele dirá: "Agora, se eu verdadeiramente sirvo ao meu Senhor, lhe servirei de forma declarada e não fingir a respeito disso. Se faço uma profissão, a cumprirei. Mas se não faço, se vivo em pecado, não vou escondê-lo por meio de hipocrisia e falsidade." Algo que tem paralisado a igreja e que tem partido o seu vigor é a mais infame hipocrisia. E em quantos lugares há homens a quem poderíamos louvar até o próprio céu, se crêssemos em suas palavras, mas que nos jogariam no próprio inferno se pudéssemos ver suas ações secretas. Que Deus conceda perdão àqueles que estejam agindo assim. Eu quase diria que dificilmente poderia perdoá-lo. Eu posso perdoar um homem que se entrega ao pecado abertamente e não professa ser melhor. Mas um homem que adula, que fala com engano e simula e ora, enquanto vive em pecado, a esse homem eu desprezo. Não posso suportá-lo. O aborreço com a minha alma. Se abandonasse esse caminho, o amaria, mas em sua hipocrisia é para mim a mais desprezível de todas as criaturas. Há um conto que diz que um sapo leva na verdade uma joia em sua cabeça, mas este homem não tem nenhum, mas carrega a imundícia simulando estar amando a justiça. Uma mera profissão, meus senhores, não é nada mais do que uma maquiagem ostensiva de
quem está indo para o inferno. É como as plumas no carro fúnebre, levado por cavalos negros que arrastam os homens às suas tumbas. Cuidem-se, acima de todas as coisas, de uma profissão feita de cera que não resista aos raios do sol. Evite uma vida que necessita de duas caras. Deve ser uma coisa ou outra. Se decidires servir Satanás, não finja servir a Deus, mas se pretendes servir a Deus, o sirva de todo o coração. Ninguém pode servir a dois senhores. Não insista nisso, pois não existe uma vida mais miserável que essa. Acima de todas as coisas, evite qualquer ato que seja necessário ser escondido. Há um singular poema escrito por Rude, chamado O Senhor de Eugênio Aram, uma poesia notável que ilustra bem o ponto em que estou querendo fixar em suas mentes. Aram matou um homem e jogou o seu corpo no rio. Uma lenta corrente, negra como tinta, profunda ao extremo. No dia seguinte vai visitar a cena do crime. Eu busco o negro poço maldito, com um olhar desconfiado e receoso. E ele viu o morto no leito do rio, pois um fiel curso estava seco. Em seguida ele cobriu o cadáver com muitas folhas, mas um vento forte varreu a floresta, deixando seu segredo exposto ao sol. Então eu caí de rosto em terra e pela primeira vez comecei a chorar, pois descobri que meu segredo era tal que a terra recusou a guardar. Em terra ou no mar, onde quer que fosse, mesmo a 10.000 metros de profundidade. Ele profetiza que será descoberto com notas melancólicas. Ele enterrou sua vítima em uma cova e cobriu com pedras, mas quando os anos completaram sua cansada ronda, o fato macabro foi descoberto e o assassino foi executado. A culpa é um mordomo sinistro, e seus dedos estão manchados de sangue. Os pecados secretos trazem olhos febris e noites sem dormir, até que os homens destroem e apagam suas consciências, mas se tornam maduros para a sepultura. A hipocrisia é um jogo difícil de se jogar, pois deve enganar a muitos observadores, e certamente é uma troca miserável que nos conduzirá a um fim, com seu grande clímax numa precisa falência total. Ah, você que pecou sem serem descoberto, tenha certeza que seu pecado há de encontrá-lo, e pode ter certeza que encontrarão antes que passe muito tempo. O pecado, como o assassinato, será descoberto. Os homens contam suas histórias até em seus sonhos. Deus tem picado muitas vezes os homens em suas consciências, até que foram obrigados a confessar a sua história. Pecado secreto. Se quiser um prenúncio da condenação aqui na terra, continue com teus pecados secretos, pois nada é mais miserável que o homem que peca secretamente e trata de tentar preservar sua imagem. Um servo perseguido por cães sangrentos com suas bocas abertas é muito mais feliz do que o homem que é perseguido por seus pecados. Aquele pássaro preso no laço do passarinheiro lutando para escapar é muito mais feliz do que aqueles que se têm enredado na rede do engano e se esforça para escapar dela todos os dias, se esforçando ao máximo, e ela se torna mais forte a cada dia. Ah, miséria dos pecados secretos! De fato, tu podes orar agora. Livra-me dos que me são ocultos. Agora, a culpa, a solene culpa do pecado secreto. Agora, João, você acha que não há nada errado em uma coisa até que alguém veja, não é? Sente que é um grande pecado que teu patrão descubra que você está roubando o caixa, mas que não é nada demais se ninguém descobre o seu pecado. E você, Senhor, que imagina que é muito grave a tua fraude nos negócios se for descoberta e levada à justiça, mas se não fores descoberto, está tudo bem. Não diga nada a esse respeito, Senhor Spurgeon. Se trata de negócios e não deves intrometer nos negócios. As fraudes que não são descobertas não devem representar nenhum problema para você. A medida comum de pecar é a sua notoriedade,
Mas eu não acredito nisso. Um pecado é um pecado, se o cometes em segredo ou diante do mundo inteiro. É curioso como os homens medem a culpa. Um trabalhador da estrada de ferro põe o sinal equivocadamente e ocorre um acidente. O homem é julgado e severamente censurado. No dia anterior também tinha colocado um sinal errado, mas não houve acidente algum. E, portanto, ninguém o acusou por seu descuido e relaxamento. Mas foi exatamente o mesmo erro, com acidente ou sem acidente. O acidente não gerou a culpa, mas o ato. Mas, sem a notoriedade e a repercussão, era sua responsabilidade ser cuidadoso. E ele é tão culpado na primeira como na segunda vez que, em sua negligência, expôs vidas humanas ao perigo mortal. Não meça o pecado pelo que outras pessoas dizem sobre ele, mas pelo que Deus diz a respeito dele, e como suas consciências protestam contra ele. Agora, eu sustento que o pecado secreto, em qualquer circunstância, é o maior pecado, porque o pecado secreto implica que o homem que o comete tem aninhado e acalentado o ateísmo em seu coração. Se me perguntarem como pode ser isso, eu respondo que essa pessoa pode até professar ser um cristão, mas eu lhe direi na sua cara que é um ateu na prática. Se esforça para manter uma profissão respeitável diante dos homens e transgride em secreto. Diga-me, acaso não é um ateu aquele que diz que há um Deus, mas que ao mesmo tempo se importa mais com os homens do que com Deus? Não é a própria essência do ateísmo? Não é a negação da divindade do Altíssimo, quando homens dão pouco valor a Deus e dão máxima importância aos olhos da criatura do que a observação do Criador? Há pessoas que por nada no mundo diriam palavras torpes na frente de um ministro, mas podem dizer normalmente sabendo que Deus está vendo. Esses são ateus. Há alguns que não iriam trapacear nos negócios por nada no mundo se soubessem que serão descobertos, mas podem fazê-lo sabendo que Deus vê, isto é, valorizam o olho humano muito mais do que os olhos de Deus, e pensam que é pior ser condenado pelos homens do que ser condenado por Deus. Chame-o como quiserem, mas seu nome correto é ateísmo prático. É uma desonra para Deus, é destroná-lo, é colocá-lo abaixo de suas criaturas. E o que é isso se não negar a sua divindade? Irmãos, eu imploro que não incorram na culpa dos pecados secretos. Ninguém pode pecar pouco em secreto, pois certamente cairá em mais pecados. Ninguém pode ser um hipócrita e dizer ter uma falta moderada. Irá de mal a pior e continuará assim até que sua culpa seja publicada. Será então exposto como o pior dos mais duros dos homens. Atribuam a mais severa importância à culpa do pecado secreto. Ah, se eu pudesse falar como Roland Hill fazia, fazendo as pessoas sentirem que estava falando pessoalmente para elas e as fazerem tremer. Se diz que quando ele pregava, não havia nenhum homem junto à janela que fosse, ou no meio da multidão, ou sentado na galeria, que não falasse. É para mim que você está pregando, está falando acerca dos meus pecados secretos. E quando ele proclamava a onisciência de Deus, é dito que os homens estavam inclinados a acreditar que estavam vendo Deus corporalmente entre eles, olhando-os. E quando ele terminou o sermão, escutavam uma voz sussurrando em seus ouvidos: Pode alguém se esconder, diz o Senhor, em um esconderijo que eu não veja? Eu não encho, diz o Senhor, o céu e a terra? Eu gostaria de poder fazer o mesmo, fazer com que cada homem olhasse para si e descobrisse seu pecado secreto. Vamos, irmãos, o que é? Traga-o à luz do dia. Talvez ele morra sob a luz do sol. Aquilo que não gostaria se fosse descoberto. Diz agora a tua própria consciência o que é. Olhe em sua face, confesse diante de Deus, e Ele te dará graça para vencer este pecado e qualquer outro, e te levará para Ele em pleno propósito e de todo o coração. E eu acrescento isso para ti,
que a sua culpa é culpa, se for descoberta ou não. E se existe alguma diferença, é para pior, pois é uma culpa maior, porque tem sido secreta. Deus nos livre da culpa do pecado secreto. Livra-me do que me são ocultos.